Definitivamente esse é o pior vídeo de power scaling que eu já vi desde os vídeos do Nerd. Eu já tinha um roteiro pronto, mas depois de ver esse rage bait tão descarado, eu decidi gravar de uma vez e eu sinceramente não preciso gravar um vídeo muito longo. É óbvio que, por ser um personagem que não passa do nível cidade, não tem por que eu fazer um vídeo de 40 ou 50 minutos, como foi o vídeo contra o Saitama, porque, sejamos sinceros, o Saitama ainda é um personagem que atua em nível cósmico, então até dá pra entender por que algumas pessoas acreditavam que ele poderia ganhar do Goku, mas agora, o Gojo? É sério? Eu vou acabar com todos os argumentos desse cara em menos de 4 minutos. O resto do tempo vai ser mais pra eu falar a respeito da fandom de Jujutsu Kaisen em geral. Tudo bem? Então, vamos lá. Em Dragon Ball, que está presente em todas as coisas e seres vivos, como o autor do vídeo considera que o vazio ilimitado conseguiria atingir os personagens de Dragon Ball, vamos estabelecer que a regra de ambos os universos se aplicam aqui, e a regra máxima de Dragon Ball é clara: se o teu oponente é massivamente superior em poder, nenhuma técnica especial ou hacks vai afetá-lo. Nem preciso dizer quem é o mais forte entre os dois, certo? Além disso, desconsiderando o fato de que qualquer personagem ignoraria a barreira do infinito, nós podemos também considerar o fato de que é uma das capacidades básicas do Ki a telecinese. Ele não é um poder exclusivo do Freeza, qualquer personagem com um bom controle de Ki pode utilizá-la. Já vimos como o Caos pôde mover os órgãos internos do Kuririn, o Vegeta explodir o Kui sem sequer tocá-lo, o próprio Freeza fazendo o mesmo com o Kuririn, o Goku utilizando tanto na saga Freeza quanto também no arco do Granola, o Cell conseguir levantar blocos maciços de terra, e curiosamente o próprio Caos não conseguiu fazer nada contra o Nappa, simplesmente porque a diferença de poder era abismal. Alguns defensores de Jujutsu Kaisen podem utilizar o Guldo como prova de que o Ki não anula habilidades conceituais, mas a verdade é que a diferença de poder dele para o Kuririn e o Gohan naquela época era de aproximadamente algo entre 3.000 4.000 unidades, enquanto ele tinha 10.000, Kuririn tinha por volta de 13.000 e Gohan tinha por volta de 14.000. Sem contar que, diante de vários momentos, nós vimos como que anula sim hacks, Jiren e Goku quebraram a manipulação temporal do Hit na pura força bruta, e o Vegito, mesmo transformado em um bombom de café pelo Super Buu, manteve sua consciência e seus poderes intactos mesmo sem ter praticamente nenhum órgão presente, sem conseguir basicamente respirar. O Gojo só teria uma chance contra alguns personagens que não possuem Ki, como o caso do Mr. Satan, a Videl ou outros personagens mais fracos no início do Dragon Ball clássico. Então, sendo justo, ele não perde para absolutamente todos os personagens da obra, só para 99% deles. Uma vez comprovada que o Gojo é completamente capaz de derrotar qualquer personagem de Dragon Ball que tenha um mínimo de controle de Ki, precisamos desmentir outro delírio desse cara, que é a ideia de que os seis olhos concedem uma percepção que anula qualquer velocidade, não importa o quão absurda ela seja. Seis olhos processam a informação visual e o fluxo de energia em um nível atômico, permitindo que o Gojo reaja com precisão cirúrgica, mas o que esse cara acaba não entendendo é justamente o fato de que uma velocidade que o Gojo não possa conseguir acompanhar não vai servir de nada o fato dele poder ver essa velocidade. O que aconteceria seria algo bem próximo do que aconteceu em Naruto no Sasuke contra o Killer Bee. O Sasuke possui um Mangekyo Sharingan, que possui basicamente as mesmas capacidades dos Seis Olhos. No papel, o Sasuke conseguia ver perfeitamente tudo o que o Killer Bee fazia com as suas sete espadas, mas adivinha, a velocidade física e a imprevisibilidade do Bee eram tão superiores que mesmo o Sharingan mapeando cada corte em câmera lenta na mente do Sasuke, o corpo dele simplesmente não tinha a capacidade de reagir a tempo. O resultado, o Sasuke foi completamente humilhado naquela luta. Com o Gojo é exatamente a mesma coisa, os Seis Olhos podem até registrar o que algum personagem possa estar fazendo se mover na velocidade da luz, coisa que eu acho bem difícil, mas vamos lá, vamos supor que isso acontecesse. Mas o cérebro dele precisa de um tempo de resposta sináptica para enviar o sinal elétrico para que ele consiga fazer qualquer coisa. Contra personagens que cruzam galáxias em questão de segundos, o soco de um oponente chega muito mais rápido do que qualquer sinapse cerebral do Gojo
possa conseguir fazer. Então, bem, mesmo que o Gojo, no caso hipotético de que a barreira do infinito não fosse completamente anulada pelo que, de qualquer forma, o Gojo não conseguiria sequer acertar os personagens, porque algum personagem simplesmente não destruiria a expansão de domínio caso o Gojo tentasse abrir uma ou simplesmente escaparia do alcance da expansão de domínio. O máximo que o Gojo conseguiria fazer é uma expansão de 0.2 segundos, coisa que é irrelevante para qualquer personagem de Dragon Ball desde o Dragon Ball clássico, uma vez que o Mestre Kami conseguiu também operar um feito que é nível relativístico de velocidade. Mas agora você pode tentar falar, mas ele consegue utilizar o vazio roxo, mas o vazio roxo seria incapaz de gerar qualquer dano relevante em qualquer personagem de Dragon Ball, sejam no nível do Mestre Kami do primeiro torneio de artes marciais. Sim, estamos falando do Dragon Ball clássico, e olha que no vídeo ele fala do Z pra cima. Mas a realidade é que logo no começo da história ele utilizou um Kamehameha para destruir a Lua inteira. Para fins de escala, o diâmetro da Lua é de quase 3.500 km. Agora olhe para a maior façanha do Gojo. Púrpura, potenciada a 200%, não conseguiu destruir os braços do Sukuna por completo. Vamos lá, o Sukuna conseguiu se manter vivo apenas perdendo os braços, sendo que, mesmo que o poder tivesse perdido 110% da capacidade dele na distância que foi percorrida, ainda assim teria uns 90, 80 ou 70% do vazio roxo vindo diretamente no Sukuna, que o Sukuna conseguiu resistir. Se um personagem que tem um nível de resistência cidade conseguiu aguentar um vazio roxo, imagina um personagem que aguenta golpes nível planetário como se fosse uma quarta-feira comum. O próprio vazio irrestrito que o Gojo utilizou na última luta dele conseguiu destruir equivalente apenas a um bairro. A diferença de escala é tão ridícula que colocar um personagem cujo limite destrutivo máximo risca o mapa de um município da cidade de São Paulo contra guerreiros que conseguem destruir planetas, galáxias, universos, multiversos é literalmente apenas uma piada. Isso não é uma obra séria. Eu acredito que esse cara que fez esse vídeo não fez esse vídeo de forma séria. Tanto que quando você abre o vídeo, a descrição dele, a primeira coisa que aparece é um contato comercial. Ele provavelmente vai utilizar as views desse vídeo, que vai, claro, pegar muitas views, porque ele tá falando uma merda absurda, para conseguir então engajamento e conseguir fechar patrocínios. O que é bem triste como criador de conteúdo, para falar a verdade. Mas, aproveitando agora para falar a respeito do fandom de Jujutsu Kaisen, algo que faz com que existam tantos larpers de Jujutsu é o fator hype. A luta do Gojo contra o Sukuna quebrou a internet de um jeito absurdo. Foi um evento cultural no mundo dos animes e a verdade é que, dali em diante, metade das pessoas que conhecem Jujutsu Kaisen hoje só entraram pra fandom por causa do barulho dessa luta. O Gojo virou praticamente um personagem intocável pelo fato de que durante grande parte da luta ele estava estuprando o Sukuna. Por outro lado, nós temos o fenômeno de Dragon Ball. A maioria esmagadora dessa galera mais nova nunca sentou para assistir a obra original da Akira Toriyama de cabo a rabo. Eles apenas têm memórias fragmentadas da história porque ela é culturalmente gigante, ou conhecem os personagens por causa dos jogos como Fighter Z, Sparking Zero, Budokai Tenkaichi 3 e etc. Eles sabem que o Goku é o topo da cadeia alimentar, mas não têm real dimensão da escala de poder dele. Então, qual a fórmula perfeita para gerar engajamento e visualizações fáceis hoje em dia? Você pega o personagem mais popular do momento, o queridinho da internet que acabou de ter uma luta épica, e joga ele contra o Goku para dizer que, através de alguma hermenêutica completamente absurda, ou através de um cenário hipotético, ou simplesmente ignorando as regras de Dragon Ball, mas fazendo todas as regras convenientes para os personagens do verso favorecerem eles, e voilá, você tem um vídeo completamente merda que ganha uma quantidade absurda de views. A verdade é que essa obsessão em tentar derrubar o protagonista de Dragon Ball ou a obra de Dragon Ball não é de hoje. Já vimos os cenários mais ridículos possíveis, personagens que entre aspas venceriam o Goku. A lista vai desde o Batman com seu clássico preparo, vai para Medaka de Medaka Box que não consegue superar a velocidade da luz, e chega a absurdos como Meliodas de Nanatsu no Taizai ou até mesmo Steven Universo. Sim,
Muitas pessoas argumentam que o Steven Universo, que o Bend, que qualquer personagem merda que aparece por aí vence o Goku simplesmente porque, sei lá, o personagem tem algum hacks que é minimamente decente, mas ignoram essa regra de que em Dragon Ball pouco vale o hacks. Muitas pessoas destilam um ódio gratuito a Dragon Ball, simplesmente porque a obra tem uma estrutura de roteiro bem simples e direta. E vamos ser honestos aqui, como personagem, o Gojo é muito mais bem escrito, profundo e complexo do que 99% do elenco de Dragon Ball, com exceção talvez do Vegeta e sua evolução. Mas entenda uma coisa, um personagem não precisa ser exaltado acima das suas capacidades reais de poder para ser valorizado. Querer forçar um personagem a ganhar uma luta hipotética só porque ele é mais desenvolvido do que o outro é simplesmente ridículo. Qualidade de escrita não aumenta o nível de poder, senão o Dr. Tema de Monster é simplesmente universal, certo? Metade dos comentários do meu vídeo de Goku contra o Saitama, se não são de pessoas me xingando, são pessoas xingando Dragon Ball, é sempre o mesmo papo, como se o fato de Dragon Ball ser, entre aspas, ruim ou simples fizesse o Goku magicamente deixar de vencer o Saitama ou deixar de vencer o Gojo. O roteiro de uma obra ser mais complexo não dá ao seu personagem o poder de resistir a um golpe que seja infinitamente superior à sua escala de poder. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E sendo bem honesto e transparente com vocês, de certa forma este vídeo que eu estou gravando aqui também é uma forma de farmar hype em cima do engajamento do vídeo. O algoritmo funciona assim. A grande diferença é que eu posso estar aproveitando para gerar um conteúdo que seja no mínimo informativo, que não seja esse tipo de conteúdo bait, caça-clique. Então, para finalizar de uma vez por todas, se você quer sentar para comparar o Goku com outros personagens de anime, faça um favor a si mesmo e escolha oponentes que estejam minimamente no mesmo patamar, que sejam no mínimo multiversais. Coloque na mesa um personagem como o Sonic, ou o Superman, ou talvez algum personagem de Fate. Fate tem muitos personagens que poderiam sim vencer o Goku, mas não, as pessoas colocam personagens completamente absurdos para tentar enfrentar o Goku, ou colocam algum personagem que é simplesmente onipotente, como é o caso do Alien X, ou colocam diretamente um personagem que é irrelevante para dizer que ele vai conseguir derrotar o Goku. Gojo versus Goku, até o próprio debate é uma ofensa lógica, já que o próprio feiticeiro mais forte da era moderna não chega a ter 1% da velocidade da luz em suas melhores façanhas no mangá. O Gojo é um excelente personagem dentro da proposta urbana e regional de Jujutsu Kaisen. Inclusive, é um dos melhores personagens já escrito nos últimos 10 anos facilmente, com relação a desenvolvimento de personagem e profundidade. Mas tentar jogá-lo em uma luta contra personagens planetários, solares, galácticos, universais e multiversais é simplesmente ridículo. Não é um debate de power scaling, é só você passando vergonha mesmo. I thought you were. I thought. I thought you were stronger.